Então, continuando nossa série aqui de adicionar elementos no DOM, eu vou mostrar para vocês que a gente pode adicionar outras coisas que não só elementos de HTML que vão aparecer na tela. Então, por exemplo, se vocês lembrarem do outro exemplo, a gente tinha um CSS aqui, que ele está dentro do diretório Styles, Styles CSS. Eu vou abrir ele aqui para a gente ver. Diretório Styles, dentro da minha pasta atual onde está esse HTML, e Styles CSS. Então, esse estilo está aqui. Eu quero trazer ele para a minha página, para o meu documento. Então, eu posso simplesmente botar ele aqui. Quando eu carregar, ele vai ficar assim. Então, a mesma coisa com o estilo aplicado ficou mais bonitinho, ou pelo menos diferente. Então, eu vou tirar essas coisas daqui, porque a gente não está precisando disso no momento. Vamos recarregar. Beleza. Agora, e se eu quisesse adicionar isso? Por exemplo, imaginem o caso que, dependendo do código ou do horário do dia, por exemplo, eu quero mostrar um estilo diferente de página. Se tiver de dia, eu quero mostrar um fundo de dia. Se tiver de noite, eu quero mostrar um fundo de noite. Eu poderia fazer isso através de código, botando algum ifzinho lá dentro do meu código, testo o horário e colocar um CSS diferente. Como é que eu poderia fazer isso? Vamos lá aqui para o nosso script, dentro do nosso onReadyStateChange, eu vou simplesmente criar um outro elemento chamado link. Né? Ele vai ser um document, create element, de que tipo? Link. Tá? Esse link, por enquanto, eu vou deixar isso aqui comentado, esse link vai ser um link vazio. Então vamos olhar como é que ele está até agora. Se a gente inspecionar a nossa página, dentro do nosso header a gente tem um script e um head e não tem mais nada. Por quê? Porque a gente veio aqui, a gente criou um link e esse link, jogar ele mais para cá, né? Esse link não está no DOM ainda. Vamos colocar ele no nosso DOM. Então, a gente já tem a variável body, a gente pode simplesmente dar um append child. Na verdade, melhor do que na body, né? Vamos botar ele no lugar certo que é no head. Então, vamos criar uma variável head. Vamos chamar de HD, query selector do meu head. E eu vou botar o body funcionaria também, tá? Mas o certo é botar CSS, JavaScript no head, na cabeça e não no body. O body é o que vai ficar desenhado na tela. Isso não vai ficar diretamente desenhado, vai ficar indiretamente desenhado. Então agora, teoricamente, o que a gente fez, a gente pegou isso e deu um append aqui no head. Tá? E a gente tinha aqui um irmão desse cara, que era o script. Vou botar ele aqui só para ficar completo. Então, teoricamente, o que ele vai fazer é isso agora. Vamos testar. Vamos para o nosso console, se der algum erro a gente vê. E, beleza, não mostrou nada, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar o head, a gente tem um script. E não estou vendo o link ainda, né? Mas vamos tentar ver um pouquinho mais à frente. Sim, porque eu adicionei manchete, não adicionei o meu link. Erro meu. Então vamos testar agora. E agora apareceu o nosso link. Vocês reparem que esse link não tem atributo nenhum. Aqui a gente tinha um atributo href, que dizia que era um style CSS, e um atributo hell, que dizia style sheet, e um atributo type text CSS. Vamos botar esses atributos. Como é que a gente bota esses atributos? A gente já tem a variável do link aqui em cima. Então a gente vai dizer que os atributos, a gente vai setar via JavaScript os atributos usando um método chamado setAttribute. O setAttribute vai pegar o nome do atributo e o valor do atributo. Então, da seguinte forma, nome e valor. O nome e o valor são o que eu quiser. Né? No caso, eu quero que seja o nome href e o valor styles CSS. E quero fazer isso mais duas vezes. O segundo nome vai ser o hell, para dizer que é um style sheet. E type, dizendo que é um text CSS.
tá? Então faz sentido aqui, a gente está pegando exatamente esses atributos desse link, vou descomentar, a gente está pegando o atributo href, colocou ele aqui, o atributo rel, colocou aqui, e o atributo type, colocou aqui. Isso vai simular exatamente o que a gente fez aqui. Vou deixar ele comentado, vou recarregar, e olha lá, já funcionou. Por quê? Porque agora no nosso head a gente tem um script, que tem tudo aquilo que a gente botou aqui na mão, e a gente tem um link. Vocês vejam que ele tem até o comentário aqui, só que está comentado, isso aqui não vale. E a gente tem um link que foi criado por esse código aqui. Então isso é uma outra maneira de criar, a gente viu, na verdade a gente deu um append child, a gente criou da mesma maneira que no vídeo anterior, mas a gente agora setou atributos. Então a gente poderia fazer outras coisas, por exemplo, vamos dizer que eu queira botar uma imagem no nosso body, né? Eu poderia simplesmente dizer, vamos lá, vamos criar uma variável em de imagem, document, agora vocês já sabem, create element, que tipo de element a gente quer criar? Um tag de image, né? E a imagem, a gente tem que botar, para a imagem funcionar, né? A gente tem que botar uma coisa assim, ó. Vamos botar uma imagem aqui na mão, vou deixar essa imagem solta, quer dizer, o que a gente está fazendo aqui no código é deixando uma coisa solta aqui no DOM, image, né, que não está em lugar nenhum, só na memória. Então agora vamos colocar uma imagem aqui na mão, só para a gente ver, image, source, igual. E eu tenho algumas imagens aqui, vamos ver, source igual a Firefox 2. Então vamos colocá-la aqui, source igual a images, barra Firefox 2.png. Se eu carregar isso aqui agora, olha lá, agora eu tenho uma imagem. Tá? Interessante, por que essa imagem ficou antes dessa manchete? Porque eu primeiro desenhei essa página com a imagem e depois aqui pelo nosso código ele adicionou a manchete. Então primeiro foi desenhado isso e depois isso. Vamos ver o que vai acontecer agora quando a gente fizer isso por código. Vamos voltar para o nosso console. Eu vou tirar esse link aqui, que a gente já não precisa dele desse comentário. E vou emular isso aqui com código. Então vamos fazer, a gente já criou uma variável image, então a gente já criou o tag image, né? Basicamente o que a gente tinha feito por código era fazer isso, né? Então a gente criou só um tag image, na verdade ele está solto na memória, não está nem aqui como filho do body ainda, vamos fazer isso. Mas antes de fazer a gente tem que botar esse atributo source, esse atributo src, para ele funcionar. Então a gente diz que o image, em essa variável que a gente criou, set attribute source, o atributo source dele vai ser esse conteúdo que a gente quer aqui que funcione. Ele ainda não está no DOM, então vamos colocar ele no DOM agora. A gente quer que ele seja filho do body. Então a gente já tem a variável do body aqui. A gente vai dar um append child, mas dessa vez não é da manchete, é da imagem que a gente acaba de criar. Então agora a gente adicionou a imagem. Então a gente adicionou a manchete, esse cara aqui. A gente adicionou o link de estilo, CSS, que é esse cara aqui, e adicionou a imagem. Então vamos carregar nossa página, eu vou até fechar de novo, abrir um novo tab aqui, esse é o nosso link, eu estou confirmando, né? Eu estou aqui no meu caminho para o arquivo, é Vagrant Data, é Repasquim, Ort, blá 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 blá, eu estou aqui no mesmo lugar, Vagrant Data, é Repasquim, Ort, exatamente igual. Se vocês estiverem no diretório errado, lembrem que não vai funcionar, né? E vamos abrir esse arquivo. Enter. Ele deu um alerta de 10, que eu botei aqui no código, um alerta 19, um alerta 24 e desenho a nossa página. Vou tirar esses alertas só para não atrapalhar. Eu ia fazer um negócio aqui, mas não ia dar muito certo não. Então vamos aqui, recarregando. Apareceu. Então olha, reparem que isso aqui trocou de lugar. Por quê? Porque primeiro a gente colocou o estilo. Na verdade, primeiro a gente colocou manchete, depois a gente colocou o estilo e depois colocou a imagem. Se eu não colocasse o estilo, por exemplo, se eu não dissesse que eu não fizesse esse append child, vou comentar essa linha e recarregar. Ele está sem o estilo, ele colocou a manchete, colocou a imagem, mas ele está sem o estilo. Vamos botar o estilo de volta. Se eu colocasse, por exemplo, a manchete só depois de eu colocar a imagem, né? Na verdade, o que ele vai fazer? Eu coloquei a imagem por último antes, ele colocou isso aqui. Agora eu estou fazendo
isso aqui. Estou chegando esse cara para baixo e colocando a imagem primeiro. Vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui. Tá? Então ele está obedecendo exatamente o que está no código que a gente está fazendo. Vamos voltar aqui. Beleza, está aqui. Maravilha. Carregando. Então é isso aí, gente. Agora a gente viu como adicionar vários elementos, como setar os atributos desses elementos, ou seja, adicionamos vários elementos aqui, alguns no body, outros no head. A gente setou atributos dos elementos aqui, setou atributos dos elementos aqui, e estamos vendo com bastante detalhe como adicionar os elementos. Lembrando, eu poderia ter feito tudo isso aqui no meu console, tá? São os mesmos comandos rodando como se eu estivesse colocando os comandos aqui. Mas, obviamente, isso vai sumir a partir do momento que eu carregue a página. Isso é bom só para a gente debugar. Tá? Por enquanto, é isso aí, mas já vamos voltar com um outro vídeo com coisas um pouquinho mais complexas.